Eu sou a Michele, vou fazer minha audiodescrição aqui, né, para pessoas que têm essa necessidade. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo preto bem curtinho, estou sentada numa parede branca, tem uma luz cor-de-rosa ao fundo, e estou utilizando uma camisa preta com um código de barras com colorido do TDC. Então, dando início aqui. Eu sou a Michele, sou coordenadora na Ambev Tech, e pensando no TDC Future, eu trouxe aqui uma proposta para que a gente tenha um futuro mais inclusivo, mais diverso. Essa pauta da representatividade feminina é algo que me interessa bastante, algo que eu vivo e vivi na pele, acho que todas as mulheres aí acabam passando por alguns dos tópicos que a gente vai abordar daqui para frente, e isso é algo que eu vejo como uma oportunidade para conseguir fazer a minha pequena partezinha aí, contribuir na evolução, né. Então a minha fala aqui hoje tem foco em abordar todas as barreiras, todas não, né, algumas das barreiras que existem para o ingresso e a permanência, né, de mulheres dentro de tecnologia, e eu também trago algumas das propostas que eu vejo funcionar muito bem na prática, para que a gente possa aumentar essa participação. Já já a gente vai para os dados, mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero que vocês já me digam aqui no chat quantas mulheres vocês têm aí nos seus times dentro de tech versus o número total de pessoas. Acho que é legal essa provocação aí para vocês pensarem, se quiserem se sentirem à vontade, podem digitar aqui no chat que depois a gente vai dando uma olhadinha juntos, tá? Alguns dos dados que me chocam bastante é com relação a quantidade de mulheres que existem atuantes dentro do setor de tecnologia versus o total de mulheres, a parcela de população, né, de mulheres dentro do Brasil especificamente, né, esses dados aqui se pautam no Brasil. Se metade da população brasileira é formada por pessoas do sexo feminino, por que somente 20% dessas mulheres são 20% dos profissionais de TI são mulheres, né? Esse número ele é algo que me incomoda muito e é um dos principais balizadores aqui da minha palestra. E quando a gente olha para cargos de liderança, esse número cai ainda mais. Apenas 8% desses 20% de mulheres que existem dentro de tecnologia ocupam cargos de liderança. A maior parte ocupa cargos de analistas, então a gente vai entender um pouquinho mais para frente, nos touch points ali que existem dessas barreiras, por que que existe essa dificuldade também para ascensão em termos de carreira. Um pouquinho de informações a respeito do cenário atual. Nessa pesquisa aqui, Quem Coda BR, a gente pode ver que a participação das mulheres dentro das equipes de tecnologia é muito baixa. Os números que mais me assustam são os números que mais representam aqui a barra. Então, ou nenhuma mulher dentro da equipe, ou até 5%, entre 6% e 10% de mulheres. É baixíssimo esse número. E eu já vivi isso também no dia a dia, quando eu entrei, quando eu comecei na minha carreira, e até hoje a representatividade feminina dentro dos times ela é muito baixa. E quando a gente olha aqui para o número de mães dentro da equipe, esse número ele também é bastante assustador. Bom, acho que essas imagens aqui já são bem familiares para todo mundo, mas não é novidade, né, que o mercado de tecnologia ele está extremamente aquecido, extremamente carente de profissionais qualificados. E a dúvida que ronda é por que que a gente ainda perde tanto talento feminino? Os números não batem, né? Se a gente for olhar ali para as estatísticas anteriores, realmente é algo que incomoda bastante e que não faz sentido, né? Existe realmente uma problemática bem grande envolvida nesse ponto e é algo que a gente precisa abordar. Mas dando um passo atrás, eu gostaria de trazer aqui brevemente um pouquinho da minha jornada para compartilhar com vocês do porquê que eu tive esse insight para iniciar a estruturação dessa palestra. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fiz uma transição de carreira para o mercado de tecnologia há poucos anos, já experimentei várias outras carreiras diferentes, mas quando eu entrei dentro de tecnologia,
por ser muito curiosa, eu migrei, né, tive a oportunidade de trabalhar, experimentar alguns papéis diferentes. Então, durante a minha curta jornada, eu tive esse privilégio aí de migrar. Fui estagiária de um time de desenvolvimento, desenvolvi por um tempo, depois me tornei Scrum Master e hoje em dia eu sou coordenadora e atuo na Ambev Tech. Atuando nesses diversos papéis, eu pude perceber na prática que existe realmente um ecossistema muito grande em tecnologia, com infinitas possibilidades de atuação. É engraçado porque antes, quando eu não tinha tanto contato, não tinha tanto conhecimento, eu imaginava que só existiam desenvolvedores. Olha que engraçado, né? E muitas das pessoas que eu converso que não têm tanta familiaridade, né, com tecnologia, por exemplo, elas também não fazem nem ideia da quantidade de possibilidades que existem dentro de um time de desenvolvimento ou dentro de algum outro time focado em que utiliza a tecnologia como core do negócio, né? Aliás, a tecnologia é um dos setores que pode ser mais democrático, no sentido de acolher as pessoas que possuem esse desejo de realizar uma transição de carreira, né? Eu sou a prova disso e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui também já experienciaram uma transição de carreira e hoje em dia atuam dentro do setor de tecnologia. Aqui eu trouxe algumas das trilhas de carreira que a gente tem estruturadas dentro da Ambev Tech. Esse é um produto focado em trilhas de carreira, né, focado no desenvolvimento das pessoas, e é só uma visão macro de quanta oportunidade existe envolvida. Se a gente tem tantas alternativas dentro do setor e tamanha necessidade de profissionais qualificados, por que ainda existe um gap tão grande? Aqui a gente consegue enxergar já as principais 5 barreiras envolvidas entre a atuação de mulheres no setor de TI. A falta de mentores, a falta de modelos femininos no campo, então a falta de representatividade, né? O viés de gênero no espaço de trabalho, assim como a gente tem o machismo estrutural definido na nossa sociedade, o viés de gênero ele acaba permeando, né, esse ambiente também. Oportunidades desiguais de crescimento quando comparadas aos homens e desigualdades relacionadas ao pagamento, né, remuneração. Então, visto ali os dados relacionados a quais são as dores, quais são os gaps que a gente tem, quais são as principais barreiras, né? Eu pude perceber que a gente tem 4 grandes touch points que acabam influenciando nessa experiência de mulheres dentro do setor. Então, seria o ponto da atração, capacitação, retenção e mentoria, desenvolvimento, a ascensão dessa profissional, né? No que tange à atração, eu trouxe aqui uma frase da Bárbara Castro, que é uma socióloga. Então, ela tem um estudo que diz: a maneira como a nossa sociedade pensa e define o que é ser mulher tem relação direta com o desenvolvimento das suas habilidades e competências. Basicamente, quando a gente nasce, a gente já recebe uma caixinha de feminilidade ou de masculinidade, né? O gênero, felizmente, está tendo uma grande discussão, está em pauta atualmente, né? E isso é muito, muito importante no sentido de conseguirmos respeitar a identidade das pessoas, conseguirmos acolher, né, pessoas aí, inclusive transgênero, enfim, eu fico muito feliz que isso é tão discutido atualmente. Mas, mesmo que a gente esteja começando a olhar para esse aspecto, o gênero em si, a definição de gênero, ela é muito expressiva na nossa sociedade. Até uma brincadeira que vocês já devem ter visto pela internet, mas frequentemente, quando existe uma gravidez, por exemplo, é realizado um chá revelação para saber se vai ser menino ou se vai ser menina. E a partir disso, dessa definição de qual é o sexo da pessoa, a sociedade em si começa a impor diversas expectativas, né? Começa a depositar diversas expectativas em cima daquela pessoa e também cerceia alguns direitos, digamos assim. Então, por exemplo, né? Quando um homem cis nasce,
ele geralmente recebe ali uma caixinha de masculinidade e dentro dessa caixinha tem coisas como, por exemplo, você vai brincar de carrinho, você vai brincar com ferramentas, você vai ser um super-herói, um astronauta. E quando a gente recebe uma caixinha de feminilidade, a gente acaba recebendo coisas como você vai fazer comidinha, você vai cuidar da sua boneca. Então, tá vendo como existe 2 pesos e 2 medidas? Então, isso já começa lá quando existe o nascimento, às vezes antes do nascimento até, né? E isso acaba perpetuando algumas limitações que a gente tem aí na nossa sociedade. Então, as mulheres elas acabam sendo muito designadas a atividades do cuidado, muito designadas a serem doces, meigas, delicadas, e isso acaba limitando algumas opções. Então, por ter esse repertório sendo formado ao longo da infância, ter recebido esse tipo de incentivo, a gente acaba optando por estudar ou por transitar em ambientes que sejam correspondentes à caixinha que a gente recebeu lá na infância. Até quando a Gisela mencionou aqui agora, recente, no finalzinho da palestra dela, se tivessem falado que eu podia, eu teria virado dev. Olha só, essa frase eu achei incrível, tá, Gisela? Não sei se a Gia ainda tá por aí, mas, cara, quando a Gisela mencionou essa frase, eu pensei, é isso, porque a gente não recebe o incentivo desde o início, entende? Então a gente precisa também refletir a respeito desse primeiro passo e do porquê que as coisas acabam acontecendo do jeito que acontecem. Na parte de atração, quais que seriam ali as alternativas, né, para que a gente possa começar a remediar esse cenário, para que a gente possa começar a mudar um pouquinho o jogo? Representatividade e referências. Então, ao longo da história, a gente sabe, né, pessoas aqui de tech, que amam tech, sabem que a participação de mulheres na tecnologia, na ciência, ela sempre existiu, mas por muito tempo a história realizou um apagamento, né, dessa interação das mulheres nesse aspecto. Então, é muito importante a gente entender e saber que sim, o primeiro código foi feito por uma mulher, é saber que a gente tem muitas mulheres que abriram o caminho e que podem reforçar que sim, tecnologia é para nós, que sim, ciência é para nós, que a gente pode escolher outras coisas, não aquilo que nos foi designado como mulheres e não aquilo que é depositado de expectativa em cima da gente. Então, além de representatividade, a gente tem a parte de incentivo, que eu já mencionei, está todo relacionado a esse link da parte da caixinha, né, que a gente falou antes. Mas além desses 2 pontos, também podemos trazer aqui no momento da atração, uma outra ótica. O ponto da atração no momento da contratação em si. Então, a gente precisa entender que é muito importante uma alta vigilância no funil da contratação para diminuir os vieses que existem nesse processo. Por exemplo, outra alternativa, um painel diverso em entrevistas para acolher melhor essas candidatas. Acho que é da Microsoft, eu não me recordo ao certo, tá? Mas existe uma pesquisa que demonstra que mulheres se sentem muito mais à vontade em entrevistas em que existem outras mulheres do outro lado. Então, se uma mulher vai para uma entrevista onde só tem homens a entrevistando, existe uma tendência a ela se retrair um pouco mais. Então, essa representatividade também, esses papéis relevantes, assim, essa representatividade, ela é importante em vários momentos, inclusive no momento da entrevista em si. Capacitação. Então, depois da atração, a gente acaba tocando aqui na parte da capacitação, e eu trouxe um dado bastante chocante, que é relacionado a mulheres que desistem dos estudos logo no primeiro ano em cursos relacionados à tecnologia. 80% é um número assustador, né? Então,
E por que que existe tanta desistência, né? Existe essa rotatividade, esse turnover, digamos assim, de mulheres dentro dos cursos relacionados à tecnologia. O ambiente, ele é pouco acolhedor. Então, é clássico ouvir palavras de desincentivo, né, digamos assim. Ah, isso é muito difícil, não sei se você vai conseguir. Ah, mas tem certeza que é isso que você quer? Resgatando, né, o ponto que a gente trouxe das mães lá no início. Existem muitas mulheres que acabam tendo uma carga de trabalho, uma jornada dobrada muitas vezes, porque toda a responsabilidade em termos de cuidado, por exemplo, fica sobre ela, então de cuidados com a casa, de cuidados com o filho, e isso acaba gerando um bloqueio de certa forma, porque não tem uma concorrência direta, né, no sentido de equilibrar, né, a vida pessoal, a parte dos estudos, então a gente acaba saindo um pouco atrás, digamos assim, né, na corrida de sucesso. Então, é muito difícil com relação a gente conseguir manter, né, pessoas motivadas a estudarem, para que a gente consiga manter essas mulheres engajadas, né, nos estudos até o final. E algumas alternativas aqui que eu trouxe são programas de capacitação, principalmente os programas de capacitação que são focados em recortes de diversidade, porque esses programas, além de já no processo lá de seleção e contratação terem esse enfoque, né, na parte de diversidade em si, o programa, né, com esse recorte, ele acaba sendo muito mais estruturado no sentido de ter um ambiente acolhedor, ter uma comunidade de apoio, que eu trouxe aqui também, então comunidades de apoio para que essa mulher consiga ter a quem recorrer com uma dúvida, para que se sinta confortável de acessar aquelas pessoas. E também uma cultura de experimentação dentro da empresa, né, onde a gente não tem uma supervalorização do erro, por exemplo, onde a gente consegue ter a segurança psicológica para tentar, errar, aprender com o erro e a partir daquilo continuar se desenvolvendo e que o erro não seja um fator de exclusão, né? Não seja um fator ali naquele momento. Aqui são alguns exemplos de programas de capacitação que existem e que são um grande sucesso, inclusive, né, que foram a porta de entrada aí para muitas pessoas em tecnologia e que são programas muito relacionados ao aspecto que eu trouxe. Então, programas que têm foco em recortes de diversidade e que a gente tem aí essa dedicação ao longo do curso, a gente consegue com certeza ter uma retenção muito maior em termos de longevidade, né, dos estudos. Agora partindo para a parte de retenção. 90% sofrem discriminação de gênero em atividades externas, então na sociedade de modo geral, 90% dessas entrevistadas relataram que sofrem discriminação de gênero. E aí, na discriminação, a gente consegue incluir N microagressões, N interrupções, mansplaining, existem vários termos aí que a gente já conhece, né, que são bem famosos, mas isso acaba existindo na nossa sociedade e acaba perpetuando, né? Então, todo o machismo estrutural que existe na nossa sociedade há séculos, ele acaba permeando as relações humanas em todos os lugares e dentro de tecnologia não ia ser diferente. Então, é de suma importância que a gente tenha um posicionamento forte da corporação no sentido de não tolerar esse tipo de violência, esse tipo de discriminação. E o dado do lado também é extremamente assustador, que são 60% sofrem ou já sofreram abuso moral e ou sexual, e aqui já é dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, com certeza, aí no seu círculo, você convive com alguma mulher que já foi vítima de algum abuso nesse aspecto. Então, é algo que a gente precisa refletir aí bastante também. Como que a gente poderia, quais são as práticas, né, que a gente poderia trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, para promover a retenção dessas mulheres. Então, um ambiente mais acolhedor, onde a gente tenha pessoas que
são capacitadas para conseguirem lidar com a diversidade, são ensinadas, isso é promovido, né, dentro do ambiente da corporação, enfim. Políticas de respeito, onde a gente tem ali claro e transparente que aqueles tipos de comportamentos, né, discriminatórios, que rebaixam a pessoa, eles não são tolerados naquele ponto, e não só ter a política, mas é necessário que a política funcione. Essa é a parte mais importante, né? Então, além de existir a política em si, ela precisa funcionar na prática. Então, alguém sofreu algum tipo de abuso, alguma retaliação, foi atingido, foi infringido nesse aspecto, se recorrer a uma ouvidoria, uma equipe especializada, por exemplo, precisa acontecer uma investigação, precisa acontecer algo, aquilo precisa ser levado adiante, né? Porque caso contrário, se existir uma denúncia, existir esse assunto for escalado e não for tratado da maneira adequada, fica nítido que é algo que é uma vitrine somente, né? Não acontece ali no dia a dia, e isso retrai ainda mais as pessoas, trazendo medo, trazendo insegurança, trazendo ansiedade, enfim. Empatia, então, é preciso a gente conseguir desenvolver esse elo de escuta empática, de conseguir se colocar no lugar do outro. Existe alguns tipos de treinamentos, né, que podem ser instituídos dentro das companhias para que a gente promova essa mentalidade, né, de acolhimento. Então, em termos de empatia, se eu estou numa reunião com outra mulher. Geralmente, né, nas reuniões que a gente entra, existem poucas mulheres. Fico feliz de ver que esse cenário está mudando aí a passos pequenos, mas ainda assim o número acaba sendo bem menor, né, do que homens. Então, se eu vejo aquela mulher que está na reunião comigo tentando falar, ela é interrompida frequentemente, eu posso intervir para tentar ajudar naquela situação. Então, por que não eu desenvolver esse senso de sororidade, né, de intervir quando uma colega minha está sofrendo uma microagressão, que a gente fala, para que ela sinta que ela tem uma rede de apoio naquele ponto, né? Ela pode contar, ela pode se apropriar daquele espaço. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito e eu carrego ela até hoje. E isso foi falado para mim, inclusive, em um dos treinamentos focados em desenvolvimento desse senso de mulheridade, de sororidade, né? A frase dizia o seguinte: se você foi convidada para uma reunião, você deve se manifestar, porque a sua opinião é importante. E isso também mudou muito a minha mentalidade, porque eu tinha muito receio. A gente às vezes é cerceada, né, desse direito, às vezes a nossa opinião não é ouvida. Então, a gente precisa se apropriar também dos espaços. Se eu estou naquele lugar, é porque eu mereço, é porque eu faço parte daquilo, é porque a minha opinião é relevante. Então, eu preciso contribuir, eu preciso estar ali e participar ativamente também. E reconhecimento, né? Reconhecimento tanto em termos de carreira em si, quanto em termos do trabalho. Então, o reconhecimento a gente fala um pouquinho mais adiante ali também, em termos de a gente conseguir ter uma ascensão de carreira, ter alguém assistindo essa mulher de uma maneira mais próxima. Aqui eu trouxe alguns exemplos de um programa que foi promovido pela Ambev Tech, relacionado à atração e desenvolvimento de líderes mulheres. Então, esse Mulherada, fazendo analogia à mulher e a Ada Lovelace, ele teve o foco em atrair mulheres líderes para dentro da companhia, justamente para que a gente pudesse, aos pouquinhos, com essa iniciativa que tem um recorte focado na diversidade, mudar o cenário da camada de liderança que a gente tem ali dentro da empresa. Então, foi algo muito legal que aconteceu aí, é um exemplo prático que a gente pode ver dessas ações aqui acontecendo, né? Então, é importante a gente entender que gênero é totalmente diferente de capacidade, e não só entender, mas refletir sobre isso e nos manter vigilantes, porque existem diversos vieses inconscientes, existe algo que foi
implementado pela sociedade, né, nesses vieses que a gente acaba tendo uma certa predileção por seja um viés de similaridade, por preferir alguém que seja igual a nós. Então, se você é um homem, por exemplo, pode ser que você tenha caído nesse viés da similaridade. Será que eu não preferi escolher um homem para minha pipeline de sucessão, por exemplo, simplesmente porque ele é um homem ou porque ele torce para o mesmo time que eu? Então, é preciso que a gente se mantenha atento, né, nesse ponto também. E a parte da mentoria. Acho que não tem um melhor lugar para falar a respeito de mentoria do que em uma trilha de carreira e mentoria, mas é muito importante que a gente tenha uma atenção muito próxima a essas mulheres, porque, como eu falei anteriormente, é muito frequente, né, a gente encontrar mulheres que têm jornada dupla, jornada tripla, cuida da casa, cuida dos filhos, e dentro da rotina que a gente tem de trabalho, a gente sabe que trabalhar com tecnologia exige bastante da gente, às vezes as agendas elas acabam ficando um pouco cheias nesse ponto, então a gente precisa entender que é importante o balanço entre trabalho e vida pessoal, né? E que não é porque teve uma pessoa que pôde fazer uma hora extra a mais, que pôde estar disponível num final de semana, por exemplo, e a outra pessoa não pôde, né, fazer aquele papel, que a pessoa que esteve disponível, que fez hora extra, merece um crédito a mais. Então, é importante também a gente ponderar essa linha tênue entre a meritocracia, né, e a equidade. Por quê? Às vezes, a gente tem pessoas que saem muito atrás na corrida, digamos assim, e precisam se esforçar, né? Precisam trabalhar dobrado para conseguir que o trabalho ganhe aquela visibilidade, para conseguir um reconhecimento almejado ali. Então, é importante que a gente tenha isso em mente também e voltamos naquele aspecto da vigilância constante, né? Então, a tecnologia, ela é um meio, é feita de pessoa para pessoa, né? A solução a diversidade nos faz confrontar esses vieses inconscientes de exclusão. Então, quando a gente tem um time diverso, seja de gênero, seja de orientação sexual, religião, raça, a gente tem uma variedade de bagagens, a gente tem uma variedade de histórias, de perspectivas, e isso tudo promove um ambiente muito mais rico e muito mais respeitoso. E, por que não, disruptivo também, quando a gente tem diversas pessoas com pontos de vista diferentes, utilizando lentes diferentes, a gente consegue divergir para convergir, né, resgatando toda a parte lá de design thinking, double diamond, a gente consegue ter essa divergência para depois convergir e realmente inovar dentro do nosso contexto. E agora, encerrando aí, eu sou a Mica, é Michele, mas todo mundo me chama de Mica, eu gosto assim, prefiro assim. Tenho 28 anos, 3 anos de carreira dentro de tech, mas sou uma apaixonada, eu me encontrei aqui nesse contexto. Sou formada em gestão de TI, adoro esporte, sou faixa azul de jiu-jitsu, amo praticar musculação e ir para academia, enfim. Sou uma lifelong learner, então amo estar aprendendo aí, preciso disso, sou uma pessoa muito curiosa, é isso que me move. Moro em Blumenau, sou uma cat person e fiquem super à vontade para se conectarem a mim no LinkedIn, aqui tem também o meu Instagram, para que a gente possa bater um papo aí mais adiante.